Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série de apresentações do livro Main Currents of Marxism, do Leszek Kolakowski. No vídeo de hoje, vamos tratar do capítulo 2, que aborda os filósofos do chamado hegelianismo de esquerda. Vamos estudar um pouco cada um deles, analisar suas teses e ver como esse pensamento acabou sendo utilizado e reaproveitado por Karl Marx para a elaboração da sua doutrina. Tá, eu preparei uma apresentação aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Os historiadores de filosofia costumam separar os seguidores de Hegel em dois grupos. De um lado, nós temos o hegelianismo de direita e do outro, o hegelianismo de esquerda. Tá? E essa divisão, ela gira em torno das respostas possíveis para duas questões. Primeiro é a questão do cristianismo. É possível conciliar hegelianismo e cristianismo? As duas coisas podem trabalhar e cooperar uma com a outra? Se você acredita que sim, você segue a linha do hegelianismo de direita. Se você acredita que não, que o trabalho do negativo deve inclusive abolir e superar o cristianismo, então você é um hegelianismo de esquerda. E a segunda questão é uma questão local da época do Hegel, que é a situação do Estado prussiano. Se o Estado prussiano representa a personificação do absoluto histórico que falava Hegel, se o Estado, a monarquia constitucional que Hegel descreve na filosofia do direito, ela é representada pelo Estado prussiano ou não. Se você acredita que sim, você é um hegeliano de direita. Se você acredita que não, você é um hegeliano de esquerda. Tá? Essa é a divisão tradicional. Só que, examinando um pouco o hegelianismo de esquerda descrito no capítulo 2 pelo Kolakowski, eu acho que é possível ainda fazer uma subdivisão dentro do hegelianismo de esquerda. Eu acho que podemos falar, por exemplo, de um hegelianismo de esquerda messiânico, que procura explorar mais o aspecto do sentido da história, para onde a humanidade está indo. Essa é uma preocupação, uma obsessão desses autores do hegelianismo de esquerda messiânico. Eles não se preocupam muito com a política miúda, com os aspectos mais psicológicos e ideológicos do hegelianismo. Eles estão atrás de um sentido da história. Então, esse é um aspecto do hegelianismo messiânico. E o outro aspecto, isso é muito importante salientar, é o aspecto do cristianismo. Tá? O hegelianismo de esquerda, ele tende a fazer um reexame, uma revisão do cristianismo e tentam enquadrar o cristianismo como uma religião de transição. Então, mais ou menos aquilo que dizia Guilherme de Fiore na teoria dos três estados. Então, lá com os judeus nós tivemos a era do Deus Pai, a fase do Deus Pai. Com Jesus Cristo, o advento de Jesus Cristo, entramos na era do Deus Filho. E agora, com o advento da ciência experimental, do iluminismo, da Revolução Francesa, entramos na era do Deus Espírito Santo, e o elemento fundamental dessa era do Espírito Santo é aquilo que Hegel vai chamar da autorrealização de todos os indivíduos. Mais ou menos naquela ideia que tinha eu acho que George Lucas, que falava que na sociedade comunista, qualquer gari, catador de lixo da rua, seria um novo Leonardo da Vinci. Então, essa visão alucinante de que todas as pessoas vão se realizar na sociedade futura, a sociedade do Espírito Santo, é muito presente dentro do hegelianismo de esquerda messiânico. Tá? Só que além desse hegelianismo de esquerda messiânico,
nós temos também o hegelianismo de esquerda radical ou militante, tá? E qual é a diferença desse para o anterior? É que esse vai entrar justamente nos aspectos mais reativos e psicológicos do hegelianismo. Por exemplo, essa questão do trabalho negativo, a teoria da alienação, a dialética do senhor escravo, que é descrita na fenomenologia do espírito. Então, todos esses elementos mais focados no indivíduo e na política do dia a dia serão explorados pelo hegelianismo de esquerda radical militante, tá? E aqui eu incluo Karl Marx como um dos praticantes desse hegelianismo de esquerda radical, né? Então agora vamos tratar um pouco das teses fundamentais de cada um desses hegelianos de esquerda, procurando um pouco situar eles dentro daquela visão geral que eu disse, do hegelianismo de esquerda messiânico e o hegelianismo de esquerda militante, né, ou radical. Então, o primeiro autor que nós vamos falar é o David Strauss, que se enquadra dentro daquele hegelianismo de esquerda messiânico. Tá? Sentido da história e relativização do cristianismo. Tá? Isso fica bem claro na sua obra. David Strauss publicou um livro 4 anos após a morte de Hegel. Esse livro se chama A Vida de Jesus Cristo. Ele foi muito debatido, tá? Em todos os círculos hegelianos. E ele gerou uma polêmica muito grande porque os hegelianos começaram a ver o aspecto, o quão problemático era conciliar o cristianismo e o hegelianismo. Tá? Porque se você levasse até as últimas consequências o hegelianismo, você invariavelmente iria acabar abolindo o cristianismo ou enxergando o cristianismo apenas como uma religião de transição. Tá? Por exemplo, uma das teses principais desse livro, do David Strauss, é que o Deus, como sendo Deus uma coisa absoluta, ele não pode se encarnar numa pessoa. Né? Esse dogma de que Deus se encarnou em Jesus Cristo, isso é totalmente inconcebível dentro da clave, né, de interpretação do hegelianismo. Isso não faz sentido. Tá? E David Strauss também, dentro desse livro, ele vai ensinar, vai explicar às pessoas que o cristianismo ele teve os seus méritos, né, ajudou as pessoas, só que dentro da nova sociedade que se configura através da Revolução Francesa e da ciência, do advento da ciência experimental, o cristianismo precisa ser substituído, né? Substituído talvez por uma outra religião, né? O Augusto Comte já falava da religião da humanidade, que seria a religião pós-Revolução Francesa, né? Talvez seja essa religião que o David Strauss está falando, né? Não sabemos. Um outro elemento também bastante presente nessa obra, que é um elemento também que o Feuerbach vai explorar, é a redução da religião aos elementos antropológicos. É mais ou menos um pouco aquele debate que existe entre os gregos, se Deus é a medida de todas as coisas, como afirma Platão no seu livro As Leis, ou se o homem é a medida de todas as coisas, como afirmava Protágoras. Né? E a visão que o David Strauss vai assumir aqui é justamente que o homem é a medida de todas as coisas. Então, se você quer entender o que é a religião, você não precisa ir para conceitos metafísicos, buscar um sentido transcendente, alguma coisa que é evanescente, os milagres, essas coisas. Não, você não precisa pesquisar essas coisas. Basta entender o que é o homem e você entenderá o que é religião. Essa é a ideia principal de David Strauss, que vai também estar presente na obra do Feuerbach. E também um outro elemento que está bastante presente nessa obra é aquela mania recorrente entre os iluministas de separar o Jesus da fé do Jesus histórico.
Tá? Eles simplesmente anulam o Jesus da fé, dizem que é impossível, milagres não existem, é tudo invenção dos católicos, né? Então vamos abolir esse Jesus da fé e vamos falar apenas de um Jesus histórico, o Jesus homem, que existiu entre os romanos, que foi condenado pelos romanos, pagou a pena, morreu, ponto final. Então essa visão de buscar quem foi o Jesus histórico também está presente nessa obra do David Strauss. Outro autor que também é bastante importante dentro do hegelianismo de esquerda messiânico é o polonês August Sienkiewicz, né? Ele é a principal contribuição dele para o hegelianismo e posteriormente para o marxismo é aquilo que convencionou se chamar de filosofia da ação, tá? Durante toda a história da filosofia, com os gregos, com Platão, Aristóteles, a escolástica, estava bastante assentada a distinção entre a filosofia teorética, né, dos estudos, da teoria, e a filosofia prática, né, que procurava explorar a ação do homem na sociedade. Tá? Só que o que acontece? Dentro dessa teoria do Tchaikovsky, o polonês Tchaikovsky, essas distinções acabam sendo anuladas e a filosofia e a ação tornam-se a mesma coisa. Então, Tchaikovsky identifica a ação na própria filosofia, né? Ele diz filosofar é agir é filosofar. Uma coisa é a outra. Não tem como você fazer essa distinção. Tá? Outro elemento também bastante importante, e aí entramos naquele aspecto que eu falei no primeiro slide, da busca do sentido da história, foi a influência do Joaquim de Fiore, um filósofo da Idade Média, e a sua teoria dos três estados, né? Que na época dos judeus nós estávamos vivendo o Deus do Velho Testamento, né? Deus egoísta, que punia o seu povo, que era todo vontade de potência, né? Usando o termo do Nietzsche, e que esse foi o Deus Pai, representava o Deus Pai do judaísmo. Tá? Só que logo depois veio Jesus Cristo, e aí entramos na era do Deus Filho, o Deus do novo Evangelho, e que, ao contrário da punição, desse aspecto egoísta e vingativo do Deus Pai, tenta trazer para a humanidade os elementos do perdão, né, da bondade, do amor. É mais ou menos aquela história do Deus pacifista, de que fala o padre Paulo Ricardo. Só que essa era do Deus Filho acabou. Né? Para Tchaikovsky, nós agora estamos entrando dentro da era do Deus Espírito Santo, com o advento da tecnologia, da ciência experimental. Então agora, em vez de ser Jesus Cristo o centro de tudo, nós temos o indivíduo e a autorrealização do indivíduo dentro dessa sociedade científica. Tá? E aqui eu coloquei um link, não, coloquei aqui só um lembrete, né, que essa lei dos três estados, que fala do Joaquim de Fiore e que Tchaikovsky vai explorar, também está presente na filosofia do Augusto Comte. Né? Aquela história, hegelianismo messiânico. Né? Para o Augusto Comte, a história humana podia ser dividida em três fases. Primeiro, nós tivemos a fase religiosa, dos mitos, do símbolo, né, da religião de forma geral. Depois nós entramos com os gregos no estado filosófico, na fase filosófica, onde o indivíduo, no uso de sua razão,
e na percepção dos seus sentidos ele buscava compreender o mundo, né? E Sócrates aí assume um papel central. E logo após essa fase dos gregos, da filosofia grega, nós entramos no estado científico, onde a razão externa, experimental, né, da revolução científica começa a assumir o controle. Tá. Agora, o próximo autor que nós vamos tratar é o Bruno Bauer. Tá? Bruno Bauer, ele não se enquadra naquele hegelianismo messiânico, ele já entra num outro tipo de hegelianismo, que é aquele hegelianismo radical que procura explorar e desenvolver os aspectos mais psicológicos e reativos do hegelianismo. Tá? Bruno Bauer, ele levou a teoria do trabalho do negativo do Hegel até as últimas consequências. Tá? E isso incomodou bastante Karl Marx, porque Karl Marx ele não defendia o trabalho negativo até as últimas consequências. Ele acreditava que depois da destruição da sociedade capitalista, deveria vir a ditadura do proletariado, e essa ditadura do proletariado, essa comunidade socialista, deveria ser mantida. Ou seja, Karl Marx não pregava a destruição completa. Só que o Bruno Bauer, ele vai pregar exatamente a destruição completa. Ele vai dizer, olha, não interessa o que você faça, você vai criar uma sociedade socialista, ela vai te levar à alienação, ela vai te levar à negação. Você vai criar uma sociedade budista, capitalista, não interessa o tipo de sociedade que você crie, ela invariavelmente vai entrar dentro do motor da história, da dialética negativa, e ela vai acabar sendo superada pelo motor da história, pelo trabalho do negativo. Tá? E aqui, dentro da filosofia do Bruno Bauer, ele faz todo um exame ontológico da própria estrutura da realidade, onde ele coloca o mundo como um centro de resistência ao espírito. Ou seja, o espírito quer agir no mundo, mas o mundo lhe resiste. O mundo faz resistência. Né? E essa resistência, ele é a fonte da alienação. Né? Então, é aquilo que dizia Hegel. Tudo aquilo que você coloca no mundo físico, ele converte-se num instrumento de alienação. Né? A parte que o Karl Marx utilizou da filosofia do Bruno Bauer foi a teoria da alienação religiosa. Né? Até disse que aquela famosa frase do Karl Marx de que a religião é o ópio do povo foi tirada do Bruno Bauer. Tá? Só que a verdade, né, como eu disse, é que a dialética negativa e a crítica à alienação empreendida pelo Bruno Bauer, na verdade, ia muito além disso. Bruno Bauer estava fazendo uma crítica não apenas à religião, mas ao Estado, à sociedade, à ciência, tudo, absolutamente tudo, inclusive a sociedade comunista, ela levaria o homem à alienação. Mais ou menos naquele sentido que o George Orwell, na Revolução dos Bichos, mostra, né, que não adianta você criar uma sociedade comunista, que lá também vai existir opressão, não tem como fugir disso. Tá? E nesse aspecto, é interessante que nós podemos fazer um paralelo com essa crítica radical e fulminante aplicação à teoria da alienação a toda a realidade empírica. Podemos fazer um paralelo com dessa interpretação com a filosofia do Jean-Jacques Rousseau e do Michel Foucault. Né? Por exemplo, quando Jean-Jacques Rousseau diz o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a sociedade empiricamente constituída, ela já é instrumento de alienação.
Não tem como fugir disso. Você está numa sociedade, você já está entrando no motor, no ciclo da alienação. Não tem como fugir disso. E Michel Foucault, por exemplo, falava da microfísica do poder, né? E como as instituições eram utilizadas como instrumento de opressão das pessoas, do Estado, a polícia, o sistema jurídico e tudo mais. E o que seria essa crítica que o Michel Foucault faz às instituições como estruturas de opressão fascista e alienantes? É justamente a aplicação desse princípio do Bruno Bauer, de que tudo aquilo que você cria e cristaliza no mundo empírico torna-se um objeto de alienação. Tá? E aí, outra coisa importante falar do Bruno Bauer também é que, percebendo esse aspecto extremamente corrosivo da filosofia do Bruno Bauer, de que não importa o que você faça, a alienação vai existir lá, o Karl Marx escreveu uma obra em resposta a essa filosofia do Bruno Bauer, que é a Sagrada Família, Crítica da Crítica da Crítica, onde ele vai demonstrar que o Bruno Bauer, de certa forma, é um filósofo conservador. Por quê? Porque ele está desencorajando as pessoas de lutar pelos seus direitos, de lutar pela revolução socialista. Então, esse esforço do Bruno Bauer, na verdade, é um esforço conservador. Ele está dizendo, olha, aceite passivamente a sociedade como ela está e não adianta que você, não importa o que você fizer, a sociedade sempre será do jeito que ela é. Então, para Karl Marx, Bruno Bauer era um conservador.